Os revendedores Valita, através da Rádio Nacional, apresentam Quando os Maestros se Encontram. O rádio no Brasil surgiu em 1919 com a fundação da Rádio Clube de Pernambuco. Entretanto, a inauguração da radiodifusão no Brasil só ocorreu no dia 7 de setembro de 1922 e fez parte de uma série de comemorações ao centenário da independência. Na ocasião, o presidente da República, Epitácio Pessoa, discursou na abertura da Exposição Internacional do Rio de Janeiro e sua mensagem foi transmitida para 80 receptores distribuídos no recinto da exposição, em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Embora a primeira transmissão de rádio tenha sido bem sucedida, a ausência de um sistema de captação regular das ondas tornava o projeto inacessível à população. Por isso, após as comemorações do centenário da independência, as transmissões radiofônicas foram interrompidas e o rádio saiu do ar. Em 1923, ele ressurgiu como uma iniciativa do governo. Foi instalada uma pequena estação na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. A instalação efetiva e definitiva da radiodifusão no Brasil ocorreu em 20 de abril de 1923, com a inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquette Pinto, que ficou conhecido como o pai do rádio brasileiro. A partir disso, a rádio passou a fazer parte da vida dos brasileiros. Ajudou a acabar com a República Velha, tomou parte da Revolução de 1923, relatou sobre a Segunda Guerra Mundial, cumpriu um papel importante no golpe militar de 64, repercutiu o impeachment e participou ativamente de vários outros episódios importantes. Roquette Pinto criou o primeiro jornal de rádio brasileiro, que se chamava Jornal da Manhã, e trazia fatos comentados. O programa foi o pioneiro do jornal falado. O comentarista trazia diariamente as principais notícias do jornal impresso, com comentários e opiniões. Em 1925 e 1926, a programação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro se estabeleceu e trazia notícias durante o dia, a tarde e a noite. Nessa época, como ainda não existiam repórteres nas rádios, os locutores se alimentavam dos recortes de jornais. Em 1932, Getúlio Vargas percebeu o potencial comunicativo do rádio e regulamentou seu funcionamento, autorizando a veiculação de propagandas. Com isso, o veículo passou a trazer uma programação popular para atrair o maior número de ouvintes. Foram contratados cantores e artistas que apresentavam programas humorísticos, radionovelas, transmissões esportivas e orquestras. Na época, um programa que se destacou foi o programa Cazé, de Adhemar Cazé, que foi doado mais tarde para o Ministério de Educação e Saúde por Roquette Pinto, com a proibição de comerciais. Em 1935 foi criada a Hora do Brasil, programa que é ao ar de segunda-feira ao sábado, com noticiários emitidos pela DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Hoje o programa recebe o nome de A Voz do Brasil e vai de segunda a sexta-feira das 19 às 20. Desde 1990, sua obrigatoriedade é contestada por algumas emissoras, para não transmiti-lo ou transmiti-lo em horário diferente. Foi também em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, que o rádio foi utilizado pela primeira vez como meio de mobilização popular no Brasil, junto com o surgimento do radiojornalismo em emissoras paulistas. Nesse período, a Rádio Record se destacou ao introduzir no começo dos anos 30 uma programação política, trazendo o político para darem palestras instrutivas e culturais. O programa era apresentado por Monteiro Lobato. Seu principal locutor, César Ladeira, ficou conhecido como locutor da Revolução, por convocar a população paulista a se manifestar a favor da elaboração de uma nova Carta Constitucional. Nesse período, entre as décadas de 1920 e 1930, surgiram outras rádios importantes, como a Rádio Meig, Veiga, em 1934, a Rádio Tupi e o Jornal do Brasil, em 1935, e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 1936, que liderou a audiência por 20 anos. Esta viveu em crise até 1939. Seus fundadores Celso Guimarães, Oduvaldo Cosi e Ismênia dos Santos traduziam peças de rádio, eram atores e locutores ao mesmo tempo, até que em março de 1940, Vargas toma posse do grupo empresarial que detinha a Rádio Nacional. A partir daí, a empresa passou a ser uma das empresas incorporadas ao patrimônio da União e tornou-se a maior emissora do Brasil. Entre as décadas 40 e 50, surgiu o chamado Rádio Espetáculo, com programas que traziam personalidades que marcaram a história do país, como Emilinha Borba e Marlene.
Carmen Miranda, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, entre outros. Esse período foi essencial para a popularização da linguagem radiofônica, atingindo novos públicos. Na Segunda Guerra Mundial, em 1939, o rádio teve um papel estratégico, já que as notícias do fronte precisavam ser transmitidas com agilidade. Nesse período, os equipamentos e os sistemas de transmissão foram aperfeiçoados, o que permitiu o desenvolvimento do radiojornalismo. Devido à entrada de empresas multinacionais no país, que patrocinavam programas de rádio em troca de divulgação, a década de 40 foi marcada por uma grande injeção de verba publicitária no país. Repórter Esso foi o primeiro radiojornalismo do Brasil. Suas matérias eram enviadas por uma agência internacional de notícias dos Estados Unidos. A primeira transmissão do programa ocorreu na Rádio Nacional no dia 28 de agosto de 1941, com a cobertura do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os locutores da Esso que alcançaram maior sucesso foram Heron Domingues, Luiz Jatobá e Gontijo Teodoro. O programa revolucionou o radiojornalismo brasileiro, trazendo além da notícia um texto bem dirigido e propaganda política e ideológica. De acordo com o modelo norte-americano, o programa trazia isenção, neutralidade, imparcialidade e credibilidade. O principal conteúdo das notícias era o modo de vida do americano, a evolução das guerras, notícias sobre as autoridades e também sobre os astros do cinema. A última transmissão do Repórter Esso foi no dia 31 de dezembro de 1968. E agora vamos fazer uma demonstração de como era o radiojornal naquela época. São exatamente 8 horas e 30 minutos. Estamos começando o jornal A Voz do Saber. Boa noite. Faleceu na tarde de ontem, vítima de um derrame cerebral, o presidente Franklin Roosevelt. Renuncia o Sr. Getúlio Vargas, dando fim à ditadura, e assumirá o governo do país o ministro José Linhares. Assassinado ontem, 30 de janeiro de 48, Mahatma Gandhi, o apóstolo da não-violência. Ele foi alvejado a tiros no jardim de sua residência. Foi preso e identificado o autor do atentado. Hoje, 17 de julho de 51, é promulgada a lei que considera crime qualquer ato de racismo e pode punir com prisão os infratores. Hoje, no dia 20 de outubro, mais de 5.000 pessoas presenciam a abertura da primeira Bienal de Artes de São Paulo num pavilhão no Parque Trianon. Foi encontrada hoje uma carta de suicídio e de despedida do Sr. Getúlio Vargas, que cometeu suicídio com um tiro no coração em seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade de Rio de Janeiro. Morre de infarto aos 46 anos a cantora Carmen Miranda. É eleito hoje, 3 de outubro de 55, Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil. Em seu primeiro dia de governo, Juscelino Kubitschek expõe o seu plano desenvolvimentista em que promete fazer o país avançar 50 anos em 5. O Brasil conquista hoje seu primeiro título na Copa do Mundo, vencendo a Suécia por 5-2. E é com essa bela notícia que hoje encerramos mais uma edição do jornal A Voz do Saber. Uma boa noite.